deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Nada está fazendo sentido, falta transparência das seleções, né? Eu acho que está faltando a questão de ter um contato mais próximo com os clubes, porque os jogadores são cedidos às seleções, mas quem paga o salário é a gente, o detentor dos direitos são os clubes. Então, acho que está faltando está tendo um ruído nessa comunicação. E, mais uma vez, como o Rafa falou, quem sai prejudicado no final das contas é o Flamengo, porque os jogadores foram cortados, eles convocam outros e tudo segue natural para eles. Eu vou por um outro lado, viado. Eu vou por um outro lado. Eu vou pro lado do departamento médico do Flamengo. Eu vou excluir o De La Cruz dessa brincadeira. Tem uma notícia de um repórter do Uruguai que disse que já estava no planejamento. O De La Cruz, a avaliação do futebol da seleção uruguaia o De La Cruz sente muito altitude. Isso é uma coisa até que o Flamengo deveria levar em consideração, tá? Ele sente demais. Então já estava no planejamento da seleção uruguaia ele jogar contra a Argentina e não jogar a Bolívia. Talvez, se ele não tivesse entrado para substituir o Arrascaeta tão cedo quanto a Argentina, talvez ele pudesse até estar no banco contra a Bolívia. Então, está dentro do planejamento. Fala. O De La Cruz, se eu não me engano, jogou ano passado contra o Bolívia. Não, sim, tô falando a avaliação falou, os dois jogos. da seleção uruguaia. A LDU tem altitude. Não, na seleção uruguaia não, pelo Flamengo. Não, então, assim, tô falando assim. Eu falei que ele jogou os dois jogos contra o Bolívia no passado na altitude. E esse ano o Flamengo pega a LDU, que é uma altitude bem inferior à La Paz, mas é altitude. Sim. Então é bom a gente ficar sobre isso, tá? Então, é aonde eu vou chegar, porque a avaliação médica ou fisiológica do Uruguai é essa, de que ele não vai bem. A do Flamengo eu já não sei. Por que eu tô falando isso? A gente perdeu o nosso principal jogador, o craque do time, o protagonista do time, porque o departamento médico liberou ele para ir para a seleção sem estar 100%. E aí o patrimônio do clube foi lá para baixo, porque o Pedro ficou fudido e a gente se fudeu na temporada. Com todo respeito, a gente criticou muito o Tanuri, mas eu também não vou passar pano pro Runco, não. O Arrascaeta estava 100% para jogar na seleção? Não, então não vai. O Gerson estava 100% para jogar na seleção? Não, então não vai. Jogar na seleção é bônus. É bônus de estar 100%. Se ele não tiver, o clube não pode sair prejudicado. Então, com todo o respeito do mundo, as lesões ou dores de Gerson e Arrascaeta para eles serem substituídos ainda no primeiro tempo pelas suas seleções, eu não consigo culpar a seleção uruguaia. Eu consigo culpar o próprio departamento médico do clube, que deve ter culhão e coragem, não é nem de bater de frente com a seleção uruguaia, é bater de frente com o próprio jogador. Porque o Gerson deve ter batido lá e falou assim, porra, é meu sonho, vou jogar contra a Argentina. Pô, sou titular do time. O Arrascaeta vai falar assim, pô, cara, eu tô brigando lá pela vaga, me libera. E aí o Runco tem que ter culhão de chegar e falar assim, ó, vocês não estão 100%, se vocês forem lá se lesionar, quem vai sair prejudicado é o Flamengo. E eu trabalho pro Flamengo, eu não trabalho para vocês e nem para a seleção. A gente tem que parar de pensar que jogador de futebol é hóspede desse hotel. Jogador de futebol é funcionário. Jogador de futebol é funcionário. Então, para mim, de toda essa culpa aí, para mim, tá mais pro lado do departamento médico do Flamengo, mais uma vez, que não mudou os seus parâmetros. Sai Tanuri, entra José Runco e, com todo respeito, continua ainda virando putinha de jogador. Tá? Então, para mim, é bem claro isso. Os dois não eram para estar lá. O De La Cruz é outros 500. De La Cruz é outros 500. Eu vou seguir o repórter lá do Uruguai. O planejamento já era esse. Então tá tudo certo e vida que segue. E o que chama atenção, né, Júlio, até nessa fala do Bigode, que, pô, o discurso do Felipe Luiz em todo o período de estadual eu não vou sacrificar ninguém. Aí a gente faz todo um preparo para deixar o jogador em condições e, literalmente, a gente sabe que o jogador não está em condições. Tu vê o Arrascaeta jogar, ele não está em condições ainda de jogo. Aí, beleza, o cara é convocado, tá tranquilo, cara. Qualidade técnica não falta. Mas, pô, isso foge um pouco
do padrão e do que a gente espera do profissionalismo que a gente tanto cobra, né? É uma situação, no mínimo, inusitada. Não, assim, concordo com muita coisa que foi falada. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica em relação a isso, cara. Porque, assim, concordo muito com o Rodrigão, porque o maior prejudicado da temporada no passado foi o Flamengo, que perdeu um ativo que era irreparável. Você não tem um jogador ao nível do Pedro no futebol sul-americano, e o banco de reserva do Flamengo tinha o Gabigol, que estava em outra rotação. Então o Flamengo perdeu o seu principal jogador na temporada, que foi o Pedro, que é culpado. O Pedro estava lesionado e ele forçou a sua volta contra o Corinthians, inclusive fez um gol de pênalti, né, ou no empate ou na derrota para o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, para poder mostrar que estava apto para ir para a seleção. E se lesionou na seleção. Então, ninguém se lesiona à toa, mas naquele momento ali, ele é um cara muito, muito do bem, né, coração muito limpo, evangélico, um cara respeitador, sensacional, o Pedro. E ele sabe que ali ele errou, né, porque ele forçou para não perder uma vaga para a seleção. Sendo que hoje não existe um centroavante melhor do que ele ali, e ele informa, ele fisicamente é melhor do que todos os outros. Pode pegar todos ali, João Pedro, João Paulo, o tiozinho da rua que vende pipoca, porra, Igor Jesus é horroroso, né? Igor Jesus é piada de mau gosto, né? O Hendrick na reserva não pode ser nunca banco, é minha opinião, porque será que o Hendrick também não seria titular do Brighton? Acho que seria. Acho que ser reserva do Real Madrid seria até um pouco covardia. Um time que tem Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé, você ser reserva do Real Madrid não é parâmetro para você não ser titular da seleção. Porque, com todo respeito, o Hendrick, mesmo sendo jovem, maturo, muito evoluído, é melhor que o João Pedro. Mas, para mim, o Pedro se encaixa para ser titular da seleção. Então, o Flamengo teve uma perda no passado, culpa de quem estava lá na parte do departamento médico e do jogador também, né? E esse ano foi feita a mesma coisa. Se você for ver o perfil do X, da Betânia, que é uma repórter do Gustavo Henrique dando choque, ela flagrou o Gerson extenuado no gramado. Aquela imagem da Raíssa Simplício, em que mostra o Gerson ao ser substituído puxando a coxa, ela não é nada. Perto da imagem que a Betânia flagrou. Se você entrar no X aí rapidinho, Cleiton, você vai ver. Se você entrar no perfil do Gustavo Henrique dando choque, até jogar pra galera, e ela é maluca, porque ela foi lá mesmo. Ela foi falar com o Gerson falou, ele morrendo de dor, extenuado no gramado, jogado. Então, assim, desculpa, para mim, mas é um sonho do jogador. O Gerson é um jogador consolidado, e eu vou ser honesto, se o jogo fosse contra Venezuela e contra Bolívia, ele não iria jogar. Possivelmente não iria jogar. É porque o jogo foi um jogo contra a Colômbia, que recentemente fez grandes duelos com o Brasil, o jogo foi em casa, e o jogo contra a Argentina. Se fosse Venezuela e Bolívia, ele com certeza não forçaria. E a gente entende que é um jogador importante, que é titular da seleção, que vive um momento ímpar no Flamengo. E o pessoal fala, já vi um monte, que o Júlio é advogado do Gerson, mas não sou Flamengo. Advogado do Marcão, estou um pouco cagando. Para mim, se ele fez isso, ele é um irresponsável. Eu estou pouco me ligando se ele é pai, se ele é filho de A, B ou C. Eu tenho muita tranquilidade para falar isso. Então, para mim, o Gerson é responsável, o Flamengo é irresponsável, e o discurso do BAP de profissionalismo cai por terra.